Primeiramente, queria agradecer a Abrem por mais um ano a gente está participando aqui do evento, né? A gente foi convidado aí para dar essa palestra, compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Então, a gente está bem contente de estar aqui. De fato, é um evento muito importante para o setor. Eu costumo dizer que a gente está aqui num processo de cortar o mato, né? O mais difícil é cortar o mato, que é implementar tecnologia nova, né? Sistemas novos de transformação de lixo em energia. E a máquina solo ela faz parte disso, né? A gente está no segmento de resíduos há quase 15 anos. Nós fomos pioneiros em tecnologias de compostagem no Brasil, de tecnologias importadas. Então, somos líder nesse mercado e há uns 6 anos, mais ou menos, a gente entrou também no mercado de recuperação energética de resíduos, por meio de trituração, né, processo mecânico. Então, o tema da minha palestra, no evento passado, em São Paulo, no terceiro fórum, eu falei um pouquinho sobre o Thanashark, sobre o triturador Thanashark, sobre a tecnologia. E nessa edição do fórum, eu decidi compartilhar com vocês, quem estiver participando aqui do evento, como o Thanashark pode ser aplicado para trazer resultado para as empresas de blindagens. Então, tanto empresas novas, quanto empresas que já possuem uma operação, e a gente consegue, então, trazer resultados maiores com a utilização do Thanashark. E o equipamento ele aponta uma versatilidade muito grande, né? Então, um pouquinho do que a gente vai apresentar aqui. Vou falar um pouco da máquina solo, quem que é a Tana, uma empresa finlandesa, os produtos da Tana, os últimos lançamentos da Tana e os cases, né, que são os cases de sucesso aqui no Brasil. Então, de várias máquinas que nós temos em operação, eu selecionei 3 cases para compartilhar com vocês, que são aplicações diferentes, né? Então, só para compartilhar uma informação muito importante, né? No mês de março, a gente completou 430 máquinas vendidas no Brasil. A gente está muito contente com esse número, né? Não é um número tão grande se você for comparar com máquinas da linha amarela, como carregadeira, escavadeira, mas para equipamentos especiais, né? Voltado para reciclagem, voltado para compostagem, que são os segmentos que a gente atua, mineração, reciclagem de resíduos da construção civil, esse número é um número muito importante para nós, a gente está muito contente, e ele só foi possível por conta dessa primeira palavra aqui, que é confiança, né? Então, o que a gente costuma dizer para os nossos clientes é: confie em nós, que a gente gera resultado para vocês. E a confiança, então, é dos clientes que confiaram na nossa palavra, confiaram na forma de vender, as tecnologias que a gente traz para o mercado. Isso tem trazido grandes resultados para os clientes, e isso mostra que todo ano a gente vende mais e mais equipamentos no mercado nacional. E também a confiança da equipe da Máquina Solo, né? Então, que é uma figura importante para trazer esses resultados para os clientes. Falando rapidamente, a nossa empresa ela tem 25 anos no mercado, tá? Eu estou na empresa há 15 anos, a gente trabalha com 12 marcas internacionais, a gente tem negócio em 7 países, então, basicamente, o que a gente faz? Traz máquinas de 7 países diferentes para o Brasil. Há 25 anos a gente faz isso. A gente traz para o Brasil, entrega, faz funcionar e oferece serviço de pós-vendas. A gente tem mais de 50 pessoas trabalhando na nossa equipe e a gente atua basicamente com venda, locação e prestação de serviço de pós-vendas em 4 segmentos: mineração, reciclagem, construção civil com obras de infraestrutura e agroflorestal. Então, esses aqui são os países, a gente trabalha com os Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Finlândia, Áustria, Itália e França. Então, os 430 máquinas que tem no Brasil veio desses países. Então, é isso que a gente faz diariamente, participa dessas feiras internacionais, vê o que tem de novo e traz para cá, para o Brasil. Traz de uma forma, do ponto de vista de viabilizar o negócio, né? A gente está... nossa base fica em Guarulhos, São Paulo, bem próximo do aeroporto. Então, a gente tem máquinas distribuídas nos 18 estados, mais o DF. Aqui no DF tem um projeto importante da Valor, que a gente tem uma máquina que a gente trouxe da Áustria para reciclagem de resíduo da construção civil, que está operando já há alguns anos. Já. E a gente vai falar aqui basicamente sobre a Tana. Tá? Por que é a Tana? A Tana ela desenvolve 3 equipamentos só, é uma característica das empresas finlandesas, né? Eles são muito focados no produto, então
Não é comum você ver em empresa finlandesa um leque muito amplo de equipamentos, porque a cabeça deles é o seguinte: eu crio a máquina, eu lanço a máquina no mercado, e enquanto eu não atingir a máxima performance da máquina, eu não parto para outra. Então, é o conceito, é a filosofia da empresa finlandesa, e essa é a filosofia da Tana, que a gente trabalha. Então, eles têm o compactador de resíduos, que é compactador de resíduo em aterro sanitário, para você elevar, né, aumentar a vida útil do aterro sanitário. O triturador Tana Shark, que hoje é um grande sucesso no Brasil, que é o que a gente vai falar dele, né? Então, assim, ele tem sido muito requisitado, o Tana Shark, e a peneira de disco. E vai ter lançamentos aqui que eu vou mostrar para vocês um pouquinho na frente. Então, muito rapidamente, a Tana, então ela tem mais de 50 anos no mercado, ela está presente em mais de 50 países, né? A Finlândia é um país muito pequeno, tem 5 milhões de habitantes. Então, de 90% a 95% da produção deles é exportado e vem para esses 4 núcleos, assim, né? América do Norte, Europa, Austrália e América do Sul, aqui por meio da máquina solo. Então, os modelos do triturador, o foco aqui é o triturador, porque o triturador é o carro-chefe em qualquer empresa de trituração, de blendagem, né? Ele é o carro-chefe. E a Tana ela tem 4 modelos de triturador, que é o triturador a diesel, né, que passou agora, o 440 DT, que a grande maioria das máquinas que tem no Brasil é esse modelo. Então, o equipamento de passo único móvel, quem trouxe para o Brasil a primeira máquina foi a máquina solo, por meio do Tana, que eles conseguiram colocar o passo único numa máquina móvel. Tem a máquina diesel também montada em cima de uma carreta. Tem a máquina elétrica também, que tem vindo para o Brasil já, e, obviamente, com apelo de redução de custo operacional, e, de fato, é verdade, reduz o custo operacional bastante, chega a reduzir a 50% do custo operacional, só que eu não perco a mobilidade da máquina. Então, é uma máquina elétrica com menor custo operacional, sendo móvel. E máquina móvel tem uma grande vantagem, né? Mas, para aquelas empresas que preferem trabalhar com uma linha estática, né, a gente também tem um equipamento que ele é estacionário. E nós temos aqui 2 novos lançamentos da Tana. Foi lançado no ano passado numa feira na Alemanha, que são esses modelos aqui. Então, o Tana, que eu apresentei para vocês, é o 440 DT, mas ele ganhou um irmão, que agora é o Tana 220 DT. Então, é a mesma máquina, tá? Que ela foi configurada de uma forma diferente para aplicações mais leves. Ah, Michael, o que eu ganho comprando um Tana Shark 440 DT ou se eu comprar um Tana 220? Depende do tipo de resíduo que você vai trabalhar. Se você for trabalhar com resíduos mais leves, que é um resíduo classe 2, madeira, resíduo de poda, plástico, isso tudo a gente consegue fazer no 220. Quando eu uso o 440 DT, que ele tem o dobro de torque, 440 kN, quando você vai trabalhar com resíduo pesado, então resíduo classe 1, muito contaminado com ferro, pneu de mineração, pneu de caminhão, a máquina 440, que é o modelo que mais tem no Brasil, é utilizado, ela pode fazer esse serviço. Agora, para aplicações mais leves, é o 220. Isso tudo vai de uma conversa, um processo de pré-venda que a gente faz. A máquina solo senta com o cliente, entende o projeto, entende o resíduo, sugere o equipamento mais adequado. Esse é um lançamento, vai chegar no Brasil só a partir do próximo ano, ou no final desse ano. A gente está trabalhando para chegar no final desse ano. E esse aqui é um vídeo de apresentação dele. O vídeo é bonito, mas é mais bonito ainda quando tiver a máquina trabalhando, ela roncando,
triturando resíduo, transformando em CDR, em combustível, é melhor ainda. E o segundo lançamento da Tana, né, o último lançamento, foi a peneira de disco também, no conceito de máquina móvel. A peneira de disco ela é uma máquina coringa em todo o processo de tratamento de resíduo, em todo o processo de transformação de resíduo em combustível, porque a gente consegue, numa única operação, ou seja, imagina o seguinte, o fluxo, se você tiver um triturador Tana Shark trabalhando num passo único para produzir 50 milímetros, se você coloca uma peneira de disco, você consegue ter 25 milímetros e 50 milímetros, o RT, o resíduo triturado, né? Em alguns casos, o de 25 milímetros ele tem maior valor agregado. Mas aqui também tem mais um vídeo. We know you don't have the time to wait around. You need results and want to get more out of your investment. We have the solution. The Tana X553T disc screen with 3 fractions. A machine with high uptime that can screen almost anything. Turning waste into value should be as easy as rolling off a log. Easy adjustability and unique intelligence combined with the capability of handling a wide range of materials make the Tana X553T disc screen the superior screening solution. Tana brings reliability to your day-to-day operations. Our patented design minimizes clogging, makes adjustments and customization easy, and helps your business thrive. No hassle, just proven and well-known Tana quality and technology. One investment, multiple uses, in one modular package. Então é isso aí, gente. Agora vamos para os cases, vamos para a prática. Aqui é o seguinte, a gente, então, selecionou 3 cases de sucesso no Brasil, tá? A gente vai denominar como case para não trazer o nome comercial das empresas. E o grande ponto hoje o Tana já é reconhecido no mercado nacional e internacional como um dos equipamentos mais versáteis em termos de aplicação. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui de uma forma mais didática possível, tá? Por que o equipamento é tão versátil? Primeiro que ele vem configurado para triturar 12 tipos diferentes de resíduos. E o que traz a versatilidade dele é a capacidade de trituração e a capacidade de corte. Como que a Tana faz isso? Por conta do design da faca que utiliza na câmara de trituração e também por conta da peneira. A gente consegue instalar uma peneira muito próxima ao rotor. Tá? Isso faz toda a diferença. E a versatilidade eu vou mostrar para vocês no case caso a caso aqui. Então, imagine que nesse diagrama aqui, a gente está mostrando as linhas convencionais fixas, tá? Que é mais comum no Brasil, mas isso tem mudado. E aqui a gente mostra que o Tana Shark ele tanto serve como um pré-triturador, pré-quebrador, que a turma também costuma dizer, mas também como um passo único. Ele consegue fazer 50 milímetros numa única etapa. E aqui a gente mostra que a gente consegue substituir ou complementar linhas fixas com a utilização do Tana Shark. Então, sempre que a gente vê essa engrenagem cinza, é uma linha fixa, sempre que a gente vê engrenagem laranjinha, é uma linha móvel. Tá? Então, o primeiro case, qual que era o problema? Isso aqui está parecendo um congresso de medicina, né? O caso lá. O primeiro case é o seguinte, o cliente ele tem uma linha fixa, tá? Uma linha fixa boa, com produção de 15 toneladas por hora aproximadamente, e ele faz esse processo em 3 etapas. Então, ele tem um pré-triturador, ele tem um trômel e depois ele tem um granulador. Qual que era o problema desse cliente? Quando a gente abordou o cliente, ele tinha uma dependência muito grande do pré-triturador na linha. Então, o pré-triturador, que é o equipamento que recebe o maior impacto, que tem uma frequência maior de manutenção, quando ele quebrava, a linha inteirinha parava. A peneira não funcionava, o granulador não funcionava. Baixa disponibilidade mecânica do triturador secundário, porque mesmo tendo sistemas de separação e seleção de ferro, de metais ferrosos, o triturador, o granulador, por ser de alta rotação, ele é mais sensível. Então, quando vai um pedaço de ferro, que vai mesmo, um pedaço de ferro, é muito difícil você eliminar 100% do ferro do processo, ele acaba sofrendo. Ele tinha uma necessidade de destinar rejeitos para aterro, porque o pré-triturador não conseguia triturar determinados tipos de resíduos.
Ele tinha uma necessidade de aumento de produção, quase toda planta de blendagem é isso, né? Ele emplaca o mercado, aumenta a equipe comercial, o mercado de resíduos, como foi dito aqui várias vezes, sempre cresce e toda empresa de blendagem precisa aumentar a produção, quase todas elas. O custo com movimentação de material dentro da planta era muito grande, porque é um grande gerenciador de resíduos que tem vários galpões, que também é comum. E tem um galpão A, tem um galpão B, tem um galpão C, então ele tinha que movimentar esse resíduo até a linha de triagem. E com o Tana Shark sendo diesel móvel, o Tana vai até o resíduo, então ele reduziu muito com o custo de diesel, caminhão, carregadeira. Isso foi impressionante, essa redução de custo. E ele tinha uma limitação no recebimento de resíduos críticos para o processo de trituração. Então, a turma que é de gerenciamento de resíduos aí, que tem uma equipe comercial no campo, sabe como é. Às vezes você já tem o seu cliente na carteira de clientes, você tem um resíduo muito top, com grande volume, só que o triturador não consegue triturar. E ele resolveu esse problema também. Então, ele destinava 10% do material que ele recebia na linha, ele destinava para aterro, hoje ele não destina mais, e, além disso, ele aumentou a carteira de clientes recebendo resíduos críticos para trituração. Como que a gente ajudou esse cliente? Tana Shark 440 DT, equipamento móvel a diesel. E como que a gente aplicou a máquina? Que a versatilidade é também na diversidade de resíduos para triturar, mas também na aplicação da máquina. Então, a gente aplicou a máquina no pré-triturador, então ele trabalha combinado com o pré-triturador em alguns casos, ou seja, o pré-triturador dele mais o Tana Shark alimenta a peneira e alimenta o granulador. Então, ele saiu de 15 toneladas por hora para 25 toneladas por hora. O Tana Shark, quando o pré-triturador dele está quebrado, está em manutenção ou qualquer coisa do tipo, a gente coloca ele direto na peneira, também é uma outra aplicação. E quando o granulador dele ou toda a linha dele está em manutenção, ele utiliza o Tana Shark como passo único. Então, a versatilidade do Tana Shark ela é comprovada na prática dessa forma. E os resultados para esse caso aqui que a gente trouxe foi isso. Então, a gente aumentou a disponibilidade mecânica, né? Ou seja, aumentou a disponibilidade da linha de produção dele, seja pelo Tana Shark ou pela linha instalada. Ele zerou a destinação para o aterro sanitário. Ele reduziu o custo com movimentação de material dentro da planta dele, porque a máquina é móvel, e ele permitiu receber material crítico. Então, esse aqui é um case, tá? Um case de sucesso. E esse outro case aqui, o problema era semelhante numa escala menor. Então, ele tinha baixa confiabilidade da linha, e aqui já era uma linha bem menor, né, com produção de 4 toneladas por hora, o que é muito comum. Tá? Então, as empresas que está entrando no mercado, está com aquele receio, investe numa linha menor, e aí passa 2 anos, ele já está saturado, porque a linha não está aguentando, tem muito resíduo. Então, o problema era esse, baixa confiabilidade, baixa disponibilidade mecânica, ou seja, a linha não fica trabalhando em continuidade. Necessidade de aumento de produção, como eu disse para vocês anteriormente, esse caso é o mesmo, e receber material crítico para trituração. Nesse caso, a solução foi mais simples. A gente substituiu. Então, a gente entrou com o Tana Shark, substituiu a linha fixa por uma linha móvel. Nesse caso, foi um equipamento elétrico móvel, e a gente está produzindo 18 toneladas por hora em passo único. Produção, gente, que a gente fala 15, 18, 12, 10, 20, tudo depende do material. Quem trabalha com resíduo sabe. Cada bairro tem o resíduo ele muda de tipo de bairro, de empresa, de região. Então, é muito difícil dizer a máquina produz 20 toneladas por hora. Depende do quê? Do resíduo, a condição de trabalho, como vai ser alimentado. Vai ser alimentado por um manipulador, vai ser alimentado por uma escavadeira, uma carregadeira, tudo depende. E nesse caso, está comprovado que a gente consegue trabalhar em passo único com esse tipo de resíduo nesse cliente, um resíduo classe 2, que é mais leve de triturar, 18 toneladas por hora. Custo de produção dessa planta, R$20 por tonelada, porque é elétrico, ele tem energia subsidiada. Ele mesmo gera a própria energia. Aí o que a gente trouxe de resultado? Alta confiabilidade e disponibilidade mecânica, por conta do Tana Shark, aumento de produção de 350%, permitiu receber resíduos críticos e redução do custo operacional também da planta. E indo para o último case aqui, até porque o tempo está acabando, a pressão é grande com esse tempo aqui na nossa frente.
Aqui era o caso seguinte. Então, esse cliente ele tem uma linha também fixa, tá? Uma linha que está em operação há muitos anos, com pré-triturador, peneira a disco, triagem manual para selecionar os materiais ferrosos, separador magnético e, por último, um granulador. Um granulador muito bom, por sinal. O que acontecia? A planta estava gargalando o granulador. Então, o pré-triturador não tinha uma performance boa, não conseguia separar metal, a triagem manual não conseguia separar metal, e um dos problemas era o quê? Uma interrupção do processo de trituração do granulador. Trituração de alta rotação é mais sensível, entrou ferro, para tudo. Quebra a faca, para tudo. Para tudo é para a linha inteira, porque ele é a última etapa do processo. Então, ele tinha um baixo rendimento do pré-triturador, que comprometia toda a linha, tinha essa interrupção frequente. Esse cliente chegou a fechar os portões, porque a demanda era tão grande, né, de resíduo, chegou a fechar os portões em dias, né, não porque ele parou a operação da empresa, porque não conseguia mais receber resíduo, porque a planta ela não dá vazão para o fluxo de entrada, e aí você entra num colapso operacional. Então, o que os gerentes das plantas fazem? Segura aí, não vou mandar mais resíduo. E ele tinha necessidade de horas extra para trabalhar no sábado, para corrigir todo o atraso, porque a linha não entregava produção frequente, e ele não recebia material crítico para trituração, que também é muito comum. Nesse caso, também, a gente fez um caso parecido com o Case 1, a gente fez uma operação complementar. A única coisa que a gente substituiu foi o pré-triturador. Então, a gente tirou o pré-triturador, que não dava rendimento, colocou o Tanashark diretamente na linha. Beleza, produziu super bem. A gente saiu de, se eu não me engano, quantas toneladas por hora? 18 toneladas por hora, e foi para 30 toneladas por hora. Mesmo assim, quando o granulador para manutenção, como o Tana faz passo único, instala a peneira e ele roda como passo único. Obviamente, numa produção menor do que 30 toneladas por hora. E esse aqui foi os cases, aí, o resultado que a gente conseguiu alcançar nesse cliente aqui, né? Alta confiabilidade, a máquina é excepcional, ela tem uma confiabilidade e disponibilidade mecânica muito alta, né? Muito alta. Teve máquina que ficou 8.000 horas trabalhando sem ter interrupção longas. Aumento de produção, nesse caso, de 60%, recebeu resíduos críticos, então isso foi muito bom. Agora, o que eu queria dizer, já para finalizar, que o meu tempo esgotou, e a turma já está ali em pé, é o seguinte, gente, máquina é igual carro de Fórmula 1. Essas máquinas top aí que vem da Europa, máquina que a gente traz, é igual carro de Fórmula 1. Todas são boas. A gente já caiu na besteira de falar, do concorrente não é. É tudo boa, tudo boa. Aqui eu estou dizendo que aqui é um octógono, né? Veio o Vinícius, daqui a pouco vai vir a Siebert, é tudo máquina boa. O que conta, gente, é o pós-venda, porque a máquina quebra. Toda máquina quebra. Máquina de trituração, pensa o seguinte, a única função dela é quebrar algo. A frequência de manutenção dessas máquinas é grande, onde entra o pós-venda. Então, a gente está aqui, o Ricardo Sebastião, nosso gerente de pós-vendas, num evento desse, para a gente compartilhar experiências, né? Então, a gente desenvolveu o que a Máquina Solo fez para resolver esse problema de pós-venda. A gente criou um programa customizado, personalizado para o cliente, para entregar a máquina já com um plano de manutenção contínuo, que pode ser de 2 anos, 3 anos. Foi super desafiador. A gente ficou batendo cabeça 5 anos para conseguir emplacar esse produto. Conseguimos. Isso é muito comum na linha amarela, né? Então, esse é um serviço oferecido pela Máquina Solo. Esse serviço contempla fornecimento de peça, manutenção de campo, assistência técnica remota e treinamento. Assistência técnica remota resolve quantos por cento aí? 40% dos problemas a gente resolve remotamente, nossos técnicos dando assistência. E aí, para finalizar o último vídeo, e aí encerrou minha palestra.
E aí tá meus contatos. Muito obrigado, gente.